Bom dia a todos. Nesta manhã de domingo, né? Hoje vai ser um pedal de subida, né? Resistência. Graças a Deus eu tenho um preparo, né? Tenho feito uns pedal também de subida aí, sempre. Então estou preparado. Hoje subindo serra, subindo e descendo. Mountain bike. Essa região que eu tô aqui faz parte do meu comum aqui, né? Essa área. Embaixo tem um vale, passa uns riachos. E vamos lá. Chama. Deus no controle de tudo, como sempre, das nossas vidas. A gente vai embora. A Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi no casamento na Galileia, louvado seja Deus. E a Bíblia fala que recém-casado estava naquela festança e havia ali acabado o vinho. E a Bíblia fala que Maria chega até Jesus e disse: mestre, acabou o vinho. E Jesus disse: mulher, porém não é chegada a minha hora. E a Bíblia vai nos dizer que porque Jesus falou com sua mãe Maria que não era chegada a hora dele. Maria, ela se preocupou porque Jesus e ela e os discípulos estavam nesse casamento na Galileia, havia acabado o vinho. Então certamente as pessoas iam pedir vinho e não ia ter mais nos barril. Mas Jesus, ele sabia que o tempo do milagre tinha que ser na hora certa, no momento certo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, que é Jeová, Yahvé, louvado seja Deus, Deus conosco. A Bíblia fala que todas as obras que seu Filho, Jesus Cristo, quando ele esteve de passagem aqui na terra, Jesus, né, fez, tudo era, todo tempo determinado por Deus. Então, ali, sem Deus permitir, sem Jeová permitir, Deus não poderia fazer o milagre no momento que Maria pediu ao seu filho Jesus fazer, né? Na hora que havia acabado o vinho. Maria sabia que Jesus é o Filho de Deus, mas primeiramente a autoridade vinha primeiro do Pai, de Jeová, né? Que é Deus. Então, se Jesus, ele fosse no momento fazer aquele vinho se tornar em água, no momento
que a sua mãe pediu, Maria, certamente Jesus não poderia realizar aquele milagre naquele momento, porque o tempo era do seu pai. E a Bíblia fala que sem Deus, sem Jeová, Cristo não poderia fazer nada. Todas as obras que Jesus fazia era intermédio do seu pai Jeová, que Yahvé Deus. Aleluia. Então, por isso que Jesus falou com Maria, porém não é chegada a minha hora. Então ele manda aqueles homens que seriam os discípulos, ou aqueles homens que estavam na festa, pegar a água e encher as talhas de água. Louvado seja Deus. Então Jesus disse: traga um copo de água. Quando aqueles homens, louvado seja Deus, encheu aquele copo de água, que trouxe para um daqueles que estava na mesa, que provou, disse: esse, louvado seja Deus, foi o melhor vinho da festa. Aleluia. Então há tempo para todas as coisas, em cima do céu, abaixo da terra. Então muitas vezes as pessoas que estão enfermas, louvado seja Deus, tem enfermidade, que às vezes recebeu uma palavra negativa, que foi desenganada da medicina da terra. Sabemos que a medicina da terra, louvado seja Deus, é construída por Deus, mas tem momento, louvado seja Deus, que o homem, ele quer se sentir superior, louvado seja Deus, sobre a medicina, sobre o descobrimento da cura, louvado seja Deus, para curar a enfermidade. O homem se sente superior. Então o próprio Deus, aleluia, ele confunde, aleluia, os médicos da terra, confunde também a medicina. Por que ele confunde? Louvado seja Deus, porque eles querem se achar que é o superior, aleluia, para se achar que é o melhor, e não é assim, aleluia. Aí Deus permite que as pessoas sejam desenganadas dos médicos da terra, mas de Deus não. Aí com o tempo aquela pessoa volta lá novamente, aleluia, e faz que seja até outros exames e não dá nada. E muitas vezes os médicos ficam ali sem saber o que aconteceu, mas aleluia, o milagre ali que aconteceu, louvado seja Deus, foi de Deus. Deus curou aquela pessoa. Por que Deus curou? Porque Deus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então ele é o rei. Mas se a pessoa está enferma e crê no poder da oração, ela pode ser curada de qualquer enfermidade, mas no tempo de Deus. Então, oração é a chave da vitória. Não há nada que possa impedir. Onde o homem não pode entrar, Deus pode. Então Deus, ele pode tocar em cada membro de um corpo humano. Ele pode tocar em cada membro do corpo, no sangue, nos ossos, na pele. Louvado seja Deus. Ele pode tocar no teu coração. Ele pode tocar nos teus nervos. Ele pode te libertar e curar
de toda enfermidade. Mas se tu crer e também tu lê a palavra é libertação, é salvação, e o esplendor de Deus vai habitar dentro de você. Seja forte. Não deixe, louvado seja Deus, que a opressão toma conta do seu coração, nem do seu pensamento. Jesus, ele andou nessa terra. Jesus teve momento de alegria. Jesus teve momento de tristeza. Por que, irmão? Jesus teve momento de tristeza. Jesus, ele sabia, louvado seja Deus, que Judas Iscariotes ia lhe entregar por 30 moedas de prata, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são só, né? A Trindade. Então, Deus, Jesus, ele entristeceu, porque ele sabia que ele ia ser o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Então ele tinha que ser o Cordeiro e se fazer em sacrifício para morrer por toda a humanidade. A criação, aleluia, que ele criou com tanto amor e carinho, ali se rebelaram contra ele. Queria tirar sua própria vida. Então, pega a reflexão da palavra. Pois que no mundo hoje tem país que você não pode pregar a palavra. Aleluia, é umas profecias se cumprindo na Bíblia, mas se Deus quiser, aleluia, que alguém possa pregar a palavra em país que é proibido, nada impede de Deus enviar os seus profetas para levar a palavra. Deus enviando, ele protege as mãos de Deus. Deus envia seus anjos poderosos. Os homens da terra é carne, é sangue e espírito. Mas o Todo-Poderoso, se ele quiser enviar profetas, homens de Deus, para levar a palavra nesses países que as pessoas são mortas por causa do Evangelho, se Deus quiser, nenhum morre. Por que não morre? Porque um anjo, se Deus determinar isso, que Deus não faz, porque Deus não é vingativo. Nós sabemos que as profecias estão se cumprindo na terra. Você vê esses países aí que é proibido pregar a palavra de Deus. Se a pessoa for pregar, ela morre. Muitas vezes tem cristão que faz as orações em cavernas para poupar sua própria vida por causa do sistema do país que proíbe pregar a palavra de Deus. Mas se Deus quiser enviar um anjo e determinar que todos ali viessem ser mortos pela espada do anjo, Deus faria isso e nada impedia da obra dele ser pregada nesses países. Mas porém, louvado seja Deus, Deus não faz isso porque ele não é vingativo. Louvado seja Deus. Deus, ele não se compara com o adversário da nossa alma, que é o diabo, né? Sabemos que as obras más da terra faz parte dele. Deus, ele só salva e liberta. Então, se lembra daquele rei Ezequias. O rei Ezequias, ele recebeu uma carta para reconstruir os muros de Jerusalém. Louvado seja Deus. E ali a Bíblia fala, teve muitos levantes, porque ele começou a levantar esse muro de Jerusalém. Louvado seja Deus. Teve um rei chamado Senaqueribe.
Esse homem era perverso. Ele começou a conquistar os outros países, derrotou Samaria e outros países. E quando chegou em Israel, aleluias, ele começou a zombar de Israel. Ele disse que ia entrar em Jerusalém, ia invadir a cidade santa, ia tomar, ia saquear a cidade e tudo que tivesse lá dentro. Então, ele começou a zombar de Deus, Senaqueribe. Então a Bíblia fala, louvado seja Deus, não faz memória, ele começou a zombar, ele trouxe seu exército, o exército desse Senaqueribe ficou de frente de Israel. E no momento a Bíblia fala que ele começou a zombar de Deus, que assim que nem todos os países ele tinha vencido, aleluias, tinha saqueado a cidade, também tinha saqueado Jerusalém. Mas por ele zombar de Deus, sabe o que aconteceu? Ali, o rei Ezequias mandou que alguém traduzisse o que ele estava falando, para que as pessoas não ficassem em pânico, para que as pessoas não tivessem medo. Louvado seja